Homicídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Pai do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos neste momento tão especial, tá bom? Para gravarmos mais uma aula da nossa querida EBD, certo? E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, tá bom? Você que gosta da escola bíblica dominical, já atente aí para a nossa lição de número 7, tá? E hoje nós trazemos como tema, na aula anterior nós falamos sobre a condição dos gentios sem Deus, né? E estou aqui com o professor Júnior Salles e nós vamos então comentar aqui a lição de número 7, tá bom? O tema da nossa lição para o dia 17 de maio de 2020, domingo próximo agora, é Cristo é a nossa reconciliação com Deus, tá bom? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, que nós possamos tirar bom proveito dessa aula que vai ser muito especial. O texto áureo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, capítulo 2, versículo 14. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe, a gente não vai fazer a leitura para ganhar mais tempo para a gente já entrar na lição, mas leia em sua Bíblia Efésios capítulo 2, versículo 14 a 19, que é os versículos base para esta lição. Nós temos 3 objetivos específicos. Primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. 2, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Olha que importante. E terceiro, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então esse é o objetivo da nossa lição de hoje. E nós vamos agora entrar na lição, de fato, no comentário da nossa lição, com o nosso professor Júnior Salles. Muito bem, paz do Senhor para todo mundo. Como já foi ressaltado pelo professor Cláudio Mesquita, nós iremos dar início ao comentário da lição. Nós iremos começar pelo tópico, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Nós temos aí vários subtópicos. Nós vamos nos prender aqui agora ao subtópico a parede de separação entre os homens. A parede de separação entre os homens. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 2, Paulo vai falar sobre uma parede, ou sobre um muro de separação. Um muro esse que separava tanto os judeus como também os gentios. Claro que Paulo está falando no sentido físico, no que diz respeito à separação desses povos. Em Jerusalém havia vários pátios. Dentro desses pátios existia um pátio exterior. Esse pátio exterior era chamado de pátio dos não-judeus. Tanto gentios como não-gentios, isto é, os judeus e os não-judeus, poderiam transitar dentro deste pátio. Entretanto, existia outro pátio que era chamado de pátio dos judeus. Nenhum gentio em sã juízo ele entrava neste pátio, pois havia um muro que separava esses povos. Se um gentio pudesse, ou se ele atravessasse este muro para chegar a este pátio dos judeus, ele era morto. Havia uma advertência em grego e em latim que fazia com que os gentios não pudessem entrar neste pátio. Se entrassem, eles eram mortos. A derrubada da parede da separação, que é o segundo tópico ressaltado aqui pelo comentarista da revista, e também ratificado pelo apóstolo Paulo, no que diz respeito a essa grande verdade de que Cristo reconciliou e uniu esses povos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa separação, como já foi falado,
separação física, que gentios e nem judeus poderiam se comungar. E ele vai falar também sobre o sentido espiritual dessa separação, ou seja, que os gentios não tinham as mesmas promessas que os judeus tinham. Decorrente disso, eles não tinham os mesmos privilégios. Mas Paulo vai falar que Cristo, pelo seu sacrifício expiatório e vicário, ele desfez toda essa inimizade entre judeu e gentil e constituiu-se apenas em um povo. Muito bem, isso é muito importante, né? Essa unificação que Deus fez através de Cristo, né? Nós temos algo maravilhoso feito através da pessoa de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amados, o terceiro tópico é o conceito da lei dos mandamentos. O terceiro e o quarto tópico, a revogação da lei dos mandamentos. Muito importante esses dois tópicos desse primeiro parágrafo aqui, que é o primeiro parágrafo, que é Cristo desfez a inimizade entre os homens. E isso, como bem frisado pelo professor Júnior Salles, entre os homens judeus e gentios, né? Essas duas nações, porque o povo de Deus é a nação de Israel. Então ele desfaz essa inimizade, como bem frisado. O conceito da lei dos mandamentos. Nós sabemos que Deus deu leis a seu povo, a Israel, certo? E o comentarista, ele faz um comentário acerca dessas leis. Observamos bem, a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei. Olha que interessante. Ele fala sobre uma visão tripartida, ou seja, 3 esferas em que a lei era colocada, sendo ela moral, cerimonial e civil. Lembrando que é dada para Israel essas leis, né, nessas 3 esferas. É claro que alguns teólogos ou alguns estudiosos não acreditam nessa menção tripartida da lei, né, sendo ela moral, cerimonial e civil. Um comentário importante que faz o autor da lição é que a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, né? O israelita como cidadão, eles tinham leis civis que foram dadas por Deus, uma parte dessa esfera tripartida da lei. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida, bebidas, dia de festa, lua nova e sábado. Então observa bem, nesse conceito da lei dos mandamentos, nós entendemos que existia essa lei, ou melhor, existia uma esfera que esta lei no todo era tripartida em uma esfera de 3, como a gente já colocou aqui: a moral, cerimonial e civil. Entendemos que a lei moral, ela permanece, que foi ratificada por Jesus no capítulo 5 de Mateus, ou seja, ela trata da conduta, da natureza de Deus. E, diga-se de passagem, Jesus colocou de um modo mais radical, né? E aquele que adulterava tinha lá a sua consequência, mas Jesus vai ainda de forma mais radical, aquele que olhasse para alguém com um desejo em seu coração já adulterado. Então a gente vê que ela fica ainda mais radical, ela é ratificada e colocada sendo como uma conduta para o ser humano. E nós temos então as outras duas, cerimonial e civil. Tópico 4 diz assim: a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui alude à lei cerimonial, que resulta em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então veja bem,
é a revogação da lei dos mandamentos. Isso diz respeito, amados, às leis cerimoniais, certo? Que foram dadas para Israel. Quanto à lei moral, essa faz parte da conduta do cristão e foi ratificada por Jesus em Mateus capítulo 5, como já dissemos anteriormente. E quanto às leis cerimoniais, elas foram abolidas, porque eram forma de ordenanças, né? E a gente viu que as leis cerimoniais, que diz respeito a festas, a comidas e a sacrifício, olha o que o texto diz. Vamos procurar aqui Hebreus capítulo de número 7 e versículo de número 27. Rapidamente, para a gente passar para o próximo tópico. Diz o texto sagrado: que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, ou seja, não há mais a necessidade. Leis cerimoniais. Primeiro, por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todos. Quem fez? Cristo fez isso uma vez por todos. Versículo ainda 27, quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, Cristo fez ou cumpriu tudo isso quando uma única vez sacrificou-se por nós para nos dar essa oportunidade de salvação. Então, essas são as leis que são revogadas. Agora, a questão moral, ela permanece e o cristão, assim como ratificado por Jesus, o cristão deve a cada dia se portar dentro de uma natureza como filho de Deus, sendo agora da família de Deus. Muito bem, vimos as ponderações concernente a esse maravilhoso tema. Nós iremos dar ênfase ao segundo tópico. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Faz necessário nós darmos o conceito de paz aqui, de acordo com o comentarista da revista. Ele diz assim: de uma forma geral, a paz é a descrição de boas relações, conforme está em Atos capítulo 24, versículo 3. Pode ser também entendido, a paz pode ser entendido como o fim de um conflito, ou estado de tranquilidade, ou estado de contentamento, né? Ou pode ser um estado de qualidade de vida. Uma pessoa que possui paz, né, no seu interior é uma pessoa que possui um estado de contentamento estável, pessoa que possui uma tranquilidade em meio às grandes diversidades da vida. Eu costumo dizer que paz, ela não significa a ausência de guerra. A paz no sentido espiritual. Jesus disse em João, capítulo 11, capítulo 14, versículo de número 27 a 28, Jesus disse: eu deixo a minha paz, e a minha paz eu vos dou, mas eu não vos dou como o mundo vos dá. Por que Cristo fez questão de dizer que ele não dava a paz segundo o curso do mundo? Porque o mundo tem um conceito maléfico, né, muito errôneo acerca da paz. Ou seja, a ideia de muitas pessoas é que a pessoa só está em paz se ele não estiver passando por problemas ou no sentido de guerras, né, dificuldades. Mas o conceito espiritual para a paz não é exatamente isso. Eu posso estar mesmo em meio à guerra e mesmo assim eu posso ter paz. Isto é, se eu tiver a fonte da paz na minha vida. Então a paz ela pode ser entendida como uma qualidade de vida. E foi exatamente isso que Cristo trouxe para as pessoas. Um estado de contentamento, um estado de superação diante dos problemas, diante dos infortúnios da vida. Então, o conceito de paz aqui no sentido espiritual é um estado de tranquilidade, tá? Um estado de contentamento em meio às circunstâncias adversas da vida. E quem trouxe isso foi Cristo, mediante o seu sacrifício expiatório. Ele disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem, amados. Então, conceito de paz, né? Isso é maravilhoso, né? Jesus nos deu uma paz, e é interessante que não é como o mundo nos dá, né? O mundo nos oferece uma paz, porém é uma paz passageira, diferente daquela que Cristo nos oferece. Muito bem a exposição do nosso querido professor. Do tópico, do parágrafo 2, amados, o tópico 3, que diz assim: a nova humanidade formada pela paz. Então, houve uma pacificação, né, entre dois povos,
que a gente viu isso tanto na questão física e questão espiritual, né? E lembrando que essa pacificação ela vai desembocar na reconciliação, que a gente vai ver daqui a pouco, que ela diz respeito a algo vertical com Deus e horizontal entre os povos. Observamos a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu dois povos que outrora se hostilizavam para criar, a saber, judeus e gentios. Houve essa unificação. Dessa unificação, o texto nos fala que foi criado em Cristo, através de Cristo, essa pacificação, essa união. E é bem interessante o que Paulo ele nos fala, onde essa união houve um novo homem, né? Como está nos versículos lá do texto que a gente tem como a base para esta lição, no capítulo 2. E dessa união houve um novo homem. E esse novo homem é a união entre judeus e gentios. Logo, esse novo homem, ele dá a ideia de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de agir, um novo ser. E nós entendemos que a união entre esses povos, ele nasce então o que nós chamamos de igreja, certo? E nós entendemos pela palavra de Deus, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 32, Paulo fala sobre três povos: judeus, gentios e igreja de Deus, né? O texto diz judeus, gentios e igreja de Deus. Então, nós entendemos que essa pacificação, essa união, essa inimizade quebrada e a união desses dois povos gerou um novo homem. Aí Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Então nós temos agora dessa unificação a igreja. Nós que recebemos a Cristo e estamos em Cristo, que é o tema central de Efésios, é estar em Cristo, nós temos então a igreja que é formada a partir desta união, tá bom? Então o judeu pode, e isso é claro no sentido espiritual, é importante a gente frisar isso aqui, né? Você que é brasileiro, você que é americano, você que é mexicano e entre outros, judeus, gentios, né? Não diz respeito à identidade terrena, mas diz respeito à identidade celestial, cidadãos do céu. E como cidadão do céu no sentido espiritual, nós temos que judeu se torna igreja e gentio também se torna igreja. Tendo assim esses três povos a qual a Bíblia faz menção. Muito bem. Nós iremos falar aqui agora sobre o terceiro tópico, pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Já foi bem explicado pelo professor aí, sobre essa questão que a cruz de Cristo proporcionou. Foi falado no início que havia uma separação física através do muro e havia uma separação espiritual através das promessas. Entretanto, Cristo, em sua morte, ele fez com que esse povo, isto é, judeu e gentil, pudesse se tornar apenas um, isto é, participante das mesmas promessas, dos mesmos privilégios, que não eram mais forasteiros. Os gentios não eram mais forasteiros, e tão poucos estrangeiros, mas que através da morte de Cristo, os gentios, que eram desprivilegiados, tiveram uma conectividade, tiveram uma harmonia e tiveram um vínculo, com as promessas que Israel tinha. Por isso se tornou um povo, no sentido espiritual, como já foi falado pelo professor. Bem, quando nós analisamos, Cristo fez de maldição por nós, para que ele pudesse trazer essa reconciliação, para que ele pudesse trazer essa conectividade, essa harmonia entre os povos, ele teve que se fazer maldito na cruz. Por que ele teve que se fazer maldito? A ideia dos judeus, a ideia do judaísmo, daqueles que preservam a lei até hoje, o Taná e a Torá, eles acreditam piamente que o Messias não deveria padecer da forma que Cristo padeceu.
Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 22, ele vai dizer que ele pregava Cristo, o crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê que era escândalo? Porque todos aqueles que morressem no madeiro, isto é, na cruz, era considerado como um maldito para os judeus. Por quê? Porque isso não era uma crença deles. Por isso Cristo se fez maldito. Uma coisa é ser maldito, outra coisa é se fazer maldito. Cristo não era maldito, ele se fez. Agora, por causa de quê? Por causa dos nossos pecados, ele se fez maldito por nós. Segunda coisa, a cruz de Cristo nos reconciliou, no sentido espiritual, nos proporcionou a vida eterna. A morte de Cristo, ela tem uma reconciliação, uma amplitude extraordinária. Ela reconciliou politicamente, no sentido físico. Na época havia uma grande divergência entre Pilatos e Herodes, e a morte de Cristo proporcionou até um certo vínculo e uma certa reconciliação entre Herodes e Pilatos, que na época não tinha, eles não se chegavam bem, e a morte de Cristo proporcionou isso. Segunda coisa, a morte de Cristo uniu tanto o gentil como os judeus, nos fez participantes das promessas. E terceiro, no sentido vertical, a morte de Cristo nos proporcionou paz com Deus. Glória. Paulo vai dizer assim: porque nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte de seu Filho, quanto mais agora, já reconciliados, seremos salvos por Ele na sua vida. Oh, glória. Ele ainda diz em Colossenses 1:20, e que havendo Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliar que todas as coisas, tanto as que estão no céu, como também as que estão na terra. Então Cristo proporcionou isso. No Antigo Testamento, o homem tinha acesso a Deus por três meios. Primeiro, ele tinha acesso por meio do sacerdote, por meio do sacrifício, isto é, a oferta, e por meio do sangue, que era espargido, extraído da oferta, do sacrifício. No Novo Testamento, Jesus é essas três coisas. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sangue dele redimiu toda a humanidade. Então isso é muito maravilhoso. Isso é maravilhoso. Muito importante. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Então foi isso. A cruz de Cristo nos proporcionou isso. A morte dele na cruz nos proporcionou isso. Reconciliação, paz com Deus. Hoje nós temos nosso nome escrito no livro da vida, temos privilégios, temos a vida eterna garantida, temos o selo do Espírito em nós, porque Cristo proporcionou isso para nós. Isso aí, gente, é muita bênção de Deus. O que Cristo fez por nós, isso é maravilhoso, e nós encontramos isso na Bíblia Sagrada, essas bênçãos especiais. Para nós finalizarmos então, nós temos o tópico 3 desse parágrafo 3 aí: reconciliados na cruz em um corpo. Amados, nós já vimos toda essa reconciliação que Deus faz através de Cristo. Eu quero ler um texto para nós estarmos aqui finalizando. Se você puder encontrar esse texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que bênção de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, é muito importante. Alguém gosta de fazer uma analogia que Cristo estava no meio da cruz, com o braço para um lado, o braço esquerdo para um lado, o direito para o outro. Ao lado dele ali estavam dois malfeitores. Alguém gosta de fazer a analogia que Deus é como se Jesus segurasse na mão do Pai, na mão da humanidade, e os reconciliasse. Ou seja, ele agora é a ponte, o acesso do ser humano ao próprio Deus, ao Pai. Então isso é muito maravilhoso. Então o autor ele coloca, e Paulo fala sobre a questão da família de Deus. E esta família que agora se dá a partir da unificação
dessa pacificação entre dois povos, nós chamamos a igreja. Por isso, amados, é que é muito especial recebermos Cristo, estarmos em Cristo, porque aí passamos a ser igreja de Deus. Que o Senhor nos abençoe, né? Queremos deixar aqui o nosso agradecimento. Deixe a sua pergunta, deixe seu like, tá bom? O seu comentário, seremos gratos, e que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Aqui os agradecimentos do nosso professor Júnior Salles. Isso aí, pessoal, chegamos mais uma conclusão de uma maravilhosa aula. Espero que vocês que vão estar assistindo essa aula tenham um bom proveito, tá? Como já foi falado aqui, não se esqueça, você que não está inscrito no nosso canal, se inscrevam, dá o seu like e assine, clique no sininho para você ter as notificações. Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês que irão assistir este vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe, amados. Até a próxima aula.